gente aqui de novo. Olá. 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 Que orgulho. Muito mais um vídeo. Vem aqui. Vamos falar do que, Daphne? Eu vou contar como é que tudo aconteceu pra gente chegar nesse vídeo. Eu tava ontem no Instagram e aí eu vi que... Eita moto. Né? Eu vi que o Thiago e a Gabi tinham colocado um vídeo, um Reels no Instagram, de situações que eles compararam se os dois tinham passado pela mesma situação, se eles tinham sentido a mesma coisa. E ele por ser homem, ela por ser mulher, então situações do tipo, se ele já teve que fingir que estava no telefone enquanto estava no aplicativo, no carro de aplicativo, se ele já teve que abaixar a cabeça quando ele passava por algum grupinho de homens, se ele já foi questionado pela, né, a sua inteligência pelo seu gênero. E aí eu falei, caraca, a gente não falou muito sobre isso no canal dos Goiabas. E é uma coisa que, ia ser muito legal a gente conversar sobre isso e trocar pra saber como é que é a sua experiência do seu lado e se você já passou por alguma coisa parecida, porque a gente, né, quem não viu, eu postei lá no Instagram esse vídeo, a gente fez também. Rapidinho, a gente vai botar agora. Levante as duas mãos e abaixe um dedo cada vez que tiver passado pela situação. Já foi alvo de piadas por conta do seu gênero? Já te interromperam enquanto explicava algo de sua área de conhecimento? Já teve que fingir estar ao telefone no transporte por aplicativo? Já foi mais elogiado por seu físico do que pelo seu talento? Já sentiu insegurança ao andar na rua sozinho? Já teve sua independência questionada? Já teve que usar roupas discretas para evitar olhares desagradáveis? Já te desrespeitaram por publicar foto que mostrasse o seu corpo? Já te insultaram depois de se recusar a beijar alguém? Já te agarraram à força depois de dizer não? Quantos dedos sobraram? Esses são abusos que a mulher sofre diariamente. E aí, o que você achou da experiência? Porque, na verdade, assim, quando eu vi, eu falei, caraca, são coisas que às vezes a gente tá meio no nosso mindset, assim, sabe? Eu, como mulher, meio que já... Tá acostumada. Eu já faço isso automaticamente, então, eu nem penso muito sobre isso. Eu não penso, que nem... Agora, que isso é um problema. Eu não penso que isso é um problema. Por exemplo, eu não gosto de... Eu não uso mini saia quando eu vou andar de ônibus, por exemplo. E pra mim isso é uma coisa que tá em mim, assim, sabe? Do tipo, beleza, eu não vou usar uma saia... Não se usa mini saia, você... É como se fosse um critério que já... Não é o dress code. Exato, é tipo um dress code. Está estabelecido. Exatamente. Eu não uso mini saia quando eu ando de ônibus. E aí, vendo esse vídeo, eu me questionei sobre isso. Você pensa qual roupa você vai usar quando você vai pegar o ônibus? Assim, não. Desse tipo, não. Sabe, óbvio que você não vai... Você, por exemplo, você vai ficar esfregando o celular, assim, não, isso não. Eu falar desse tipo, não. Assim... Não claro, é essa a preocupação. Eu moro perto de estádio de futebol. O dia que tá tendo jogo do Palmeiras, eu evito sair pra pegar um ônibus com a camisa do São Paulo. Sim. Mas não tá nada perto, não tem nada assim parecido com o fato de eu ser uma mulher e, enfim, não poder usar a roupa que eu quero. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei relembrando sobre coisas que eu passei e que, já meio que... É horrível dizer isso, mas eu naturalizei por um mecanismo de defesa, sabe? Eu não questiono mais, eu não fico mais pensando sobre isso, eu só ajo no mecanismo de defesa. Mas não automático. Sabe? Esse negócio de andar de ônibus, eu não sei quantas vezes isso aconteceu, mas aconteceu uma vez que eu sei que aconteceu, que me falaram, e que foi muito, assim, na hora eu fiquei muito, chocada, porque eu tava no metrô, eu tava chegando em casa, eu morava com os meus pais ainda, aí eu tava ali na estação, quem mora em São Paulo sabe, eu tava chegando na estação Tatuapé, ali no metrô, e era, sei lá, 6, 7 horas da noite, eu tava voltando do trabalho, e eu tava com fone de ouvido e acho que eu tava lendo, ou eu tava só com fone de ouvido e segurando no ferrinho, assim, sabe? Uhum.
E aí, beleza, aí eu tô, tipo, de boa. Aí eu vejo um cara do meu lado se movimentar e entrar atrás de mim. Mas, tipo, ele não encostou em mim. Ele, tipo, ele meio que... Ele não entrou atrás de mim. Ele entrou, tipo, meio que entre eu e um outro cara. Meio no seu círculo de... É, Como é que chama aquele círculo de... o círculo da segurança, eu não sei. Ele tava, tipo... Esse cara que tava do meu lado, ele pegou e se movimentou de um jeito pra que ele ficasse entre um outro cara que tava atrás de mim. Invadiu o seu espaço pessoal ali. E aí, eu olhei e aí eu só percebi porque eu vi o cara que tava do meu lado se movimentar. E aí eu olhei pro lado. A hora que eu olhei pro lado, ele olhou pra mim e fez assim... Moça, cuidado, o cara atrás de você tá muito perto. E aí na hora, tipo, eu catei as minhas coisas assim, eu já tava chegando no metrô, na minha estação. Eu fiquei muito assustada, porque eu olhei pra trás e eu não tinha notado que o cara que tava atrás de mim tava, tipo, se roçando em mim. Porque o metrô tava cheio, mas não tava tanto, assim. Então o cara que entrou logo atrás de você, na verdade, tava te protegendo. Tava me protegendo. Porque ele viu, eu não vi. E aí, tipo, eu tô até suando contando essa história, porque Você tá gaguejando mais que normal. eu não reparei, tipo, e eu me senti muito culpada por não ter reparado que tinha um cara tentando me encoxar no transporte público. E, tipo, eu agradeci o cara do meu lado, porque eu não reparei e ele, tipo, que entrou, ele que empurrou o cara de mim, assim, sabe? E é uma coisa que, pô, eu fiquei assim, na hora eu fiquei muito assustada, mas depois eu, tipo, a hora que baixou a tensão do momento, eu falei, caraca, eu fui muito, tipo, eu agradeci muito por ter tido um cara que tava do lado, assim, que, tipo, percebeu e ele foi me proteger, sabe? Que é uma coisa que, pô, os caras podem fazer isso, sabe? Tipo, é muito certo, assim, é tipo, que nem seu amigo manda umas fotos horrorosas no seu grupo do WhatsApp, tipo, de mulher pelada, essas coisas, faz piada errada, tipo, menosprezando uma mulher. Eu acho que esse é o papel de homem, chamar a atenção e falar, cara, não, isso não, sabe? Tá errado. Acho que o feminismo, pra caminhar, ele precisa que os homens tomem certas atitudes, né? Uma, acho que é essa que o cara teve com você, outra é essa que você tá falando. Eu lembro de uma vez que a gente tava voltando aqui pra casa, tava andando na rua, e aí tinha, não sei se você lembra, mas tinha duas meninas. Foi. Assim, menina de colégio, assim, menor de idade. Tava esperando pra atravessar o farol, junto com a gente. E aí, elas estavam um pouquinho na nossa frente, assim, mas também esperando pra atravessar. E uns caras num restaurante, num bar, na esquina, assim, os garçom mesmo, olhando assim, mexendo com as meninas. É que na hora eu fiquei tão puto, né? Porque era um negócio tão óbvio, assim, de tá errado, que eu fiquei encarando os caras com a Daphne do lado. Depois eu até, enfim, chego lá. Mas eu fiquei encarando os caras, assim, e aí saiu, assim, sabe? Eu falei, menor de idade, irmão. Aí o cara viu que eu tava falando com ele e falou, o quê? Eu falei, é menor de idade. Foi. Aí o cara resmungou alguma coisa assim pra mim, eu sei que o farol abriu, eu ignorei e a gente já saiu andando. Mas depois eu até me questionei se eu fiz o certo, porque aquela coisa saiu sem eu ficar pensando se eu tava... Porque eu tava com a Daphne, os caras estavam em dois, se eles quisessem vir pra cima e resolver, provavelmente eu teria uma certa desvantagem, porque eram dois. E ainda eu tava com a Daphne, vai saber se os caras também alguém ia sobrar um sopapo ali na Daphne. Mas eu acho que a gente não pode perder, eu acho que assim, vocês questionar o momento de agir é importante. Agora a gente não pode perder essa faísquinha de indignação, assim, sabe? Essa coisa que vem. Você age do jeito que você quiser. Pode ser do jeito que eu agi ou pode ser de outro jeito. Mas o importante é não perder essa faísquinha do tipo, mano, isso tá errado, esse maluco está errado e tem que se parar de algum jeito. Podia ser, tipo, entrar na frente. Por exemplo, o cara que fez o que fez comigo no metrô... ele não bateu boca com o cara. Ele não bateu boca com o cara. Ele entrou entre eu e o cara. Então, tipo, foi um jeito... Ele não arranjou briga. O cara não ia bater boca com ele porque ele tava errado. O cara que tava me encoxando tava errado. Sim. E ele simplesmente, tipo, se posicionou de uma maneira em que ele me protegesse sem arranjar confusão.
Do tipo, a gente podia na hora, é que eu não tinha prestado atenção, ter entrado na frente pra ele parar de olhar pra menina, entende? Tipo, e ele ia fazer o quê? Xingar a gente? Dane-se, não importa. Mas é isso, sabe? São coisas que você para pra pensar e você fala, caraca, eu acho que é isso, é tipo, você não precisa arranjar confusão na rua e sair na porrada com as pessoas, mas pensa no que você pode fazer pra ajudar essa mulher, sabe? Porque é isso, tipo, cara, é assustador, é sério, é assustador. Tem várias coisas que são assustadoras, tipo, eu poucas vezes fui pra balada, eu não gosto muito de balada, a gente já conversou sobre isso aqui nesse canal. Mas eu lembro, tipo, vou eu contar outra história, tipo, mas é isso, eu lembro disso porque foi assustador. Eu fui num aniversário de uma amiga, numa balada que eu não queria ir, que é uma balada aqui perto de casa. Eu nem tava com o Diego ainda. E eu fui nessa balada porque era aniversário de uma amiga. Vou pegar uma água aí, continua falando. Tá. E eu arrastei outra amiga comigo, na real, pra eu não me sentir, porque eu falei que era uma outra amiga que também não curtia a balada. E eu falei, a gente senta numa mesa, toma uma cerveja e fica as duas de boa. Porque essa amiga que fez na balada gosta da balada, né? Por isso que ela fez na balada. E aí, beleza. Aí eu tinha decidido, sei lá, pra ir no banheiro, alguma coisa assim, porque era uma balada que tinha 2 andares, assim, e a mesa da minha amiga tava, tipo, na parte de cima, no andar de cima, que, tipo, é o palco do show, e aí tem, tipo, uma varanda, assim, tipo, uma parte alta. E pra você ir no banheiro, tinha que descer uma escadona, assim. E aí, eu tava voltando E aí, sei lá, já era 1h da manhã, 2, não sei. E eu desci pra ir no banheiro. Quando eu voltei, a gente tava em 3 ou 4 meninas, que a gente, quando a mulher vai no banheiro junto, e tá vendo, é isso, talvez uma segurança. Faz sentido, né? E aí a gente tava, acho que em umas 4 meninas. E eu era a última da fila. Aí passou uma, passou 2, aí passou a Paty. Quando passou a Paty, a gente passou, tipo, tinha esse lugar onde tava a mesa, pra passar tinha meio que um portal, assim, sabe, pra passar. A hora que a Paty passou, eu tava passando pelo portal, um cara, tipo, parou, ele tava o portal assim, ele fez assim em mim, no portal. E aí, tipo, um cara enorme, e ele, tipo, botou as 2 mãos no portal, assim, e eu fiquei no meio. E aí eu falei assim, me dá licença. E aí, tipo, ele travou aqui, né, do lado, eu não conseguia fazer nada. E aí ele começou a, tipo, tentar me beijar, eu falei assim, me dá licença. Aí ele, não, porque não sei o que, né, tava bêbado. E aí, tipo, ele começou a forçar e não sei o que. Eu falei, me dá licença, sai, não sei o que. E aí, tipo, eu presa, ele me segurando, assim, no portal. A Paty viu, ela continuou, ela não viu o que aconteceu. Quando ela olhou pra trás e deu por falta de mim, ela voltou. Aí, quando ela voltou, ela empurrou ele pra ele poder tirar a mão de lado. Aí, ela me puxou por baixo, assim, do braço dele, sabe? Pra ele aliviar um lado. E aí, tipo, eu saí, na hora, eu fiquei em pânico. Eu fiz, o que aconteceu aqui, sabe? Tipo, eu não fiz nada. Tipo, e não tem aquelas coisas, né, que falam assim, mas você tava olhando pro moço. Eu não tava olhando pra ninguém, eu estava voltando do banheiro e eu fui pressionada na parede. Se tipo, tivesse também. Amigo, não é assim que lida com as pessoas, sabe? E aí eu fico pensando, tipo, quantos homens foram empurrados na parede e, tipo, obrigados a ficar pressionados na parede por outra mulher, sabe? É zoado demais, sabe? E outra coisa que é zoado também é a gente ter que explicar essas coisas pra algumas pessoas, dizendo, se fosse sua irmã, se fosse sua mãe, você ia gostar. Não precisa fazer essa analogia, sabe? Não precisa ser a mãe do cara, não precisa ser a minha mãe. Eu tenho que ter respeito pela pessoa, porque é uma pessoa, sabe? Eu não tenho que... é porque mulher é outro tipo de gente. Mulher é gente, é uma pessoa, sabe? Enfim, se eu vou respeitar alguém porque ela é minha parente, porque ela é uma mulher querida, sabe? É porque fica parecendo isso, né? Você fala, se fosse sua mãe, se fosse sua irmã... Você só respeita... Você respeita se é uma mulher do seu círculo de amizade, de convivência, de carinho, de amor. Se fosse uma pessoa desconhecida, você não teria que respeitar também? Teria, sabe? Mano, é umas paradas assim, às vezes você vai falar desses assuntos, fica um lance de mano, que viadagem, que bichice, não sei o quê. O que só mostra que feminismo, ele é bom também pros homens, sabe? Machismo, ele faz mal pros homens. Machismo não faz mal só pra mulher, machismo faz mal pros homens, sabe? Você tem que agir de uma determinada forma
desrespeitosa com as pessoas para provar que você macho. é um macho alfa. Isso é ridículo demais. Sabe? E aí, o lance assim que eu vejo às vezes é de muita gente que é da nossa geração ou um pouquinho mais velho, de falar, mas antigamente era assim e ninguém reclamava. Pois é, mas era errado, entendeu? Antigamente na Grécia, os escravos não votavam, né? Só era cidadão ali uma certa elite. E não dá para argumentar as coisas hoje na democracia em 2020 dizendo, mas na Grécia ninguém reclamava que escravo não votava. Sabe? Porque é um negócio muito imbecil, sabe? É uma coisa... A pessoa que não entende, a pessoa que não estuda história, ela acha que o mundo é do jeito que é e ele não muda. Sendo que o mundo está mudando cada vez mais rápido e a gente está aprendendo as coisas cada vez mais rápido. Sabe? Então, sempre que eu vejo alguém falando... Por exemplo, outro dia eu vi um apresentador na televisão, ele se contradizendo em 2 momentos, assim, em cerca de 5 minutos. No começo de uma reportagem e no final de uma reportagem. Então, no começo da reportagem, ele falou, porque antigamente futebol não tinha esse mimimi todo, não sei o quê, a gente podia brincar e ninguém se ofendia. O ponto é, as pessoas sempre se ofenderam com tudo que elas se ofendem hoje em dia. Elas não tinham voz. Hoje, elas têm voz. A voz sempre foi, assim, de uma elite, que é uma elite branca, majoritariamente masculina, né? Então, quando as pessoas reclamavam antigamente, elas reclamavam no círculo de amizade e familiar delas. Então ninguém ouvia. Né? Porque você não tem um apresentador de TV negro. Né? Porque você não tem um apresentador de TV mulher, antigamente. Né? Então as coisas demoram para evoluir. Né? Então as pessoas sempre reclamavam. E aí o apresentador falou, porque antigamente não tinha esse negócio e tal, não sei o quê, hoje é muito mimimi. E aí passou a reportagem sobre jogadoras de futebol tal, que estavam lá lutando contra o preconceito, contra o machismo, e aí ele conclui a reportagem com a gente precisa dar voz para as mulheres e não sei o quê. Então ele mesmo, na cabeça dele, ele não conectou essas duas coisas. Sim. O que eu acho que muita gente não faz, né? É importante a gente entender que essas coisas andam juntas. A evolução do mundo, ela anda junto com o respeito às pessoas. Então, as mulheres antigamente, muitas mulheres, né, não gostavam de ficar em casa sem poder trabalhar, sem poder ter o dinheiro delas, a independência delas. Elas não tinham opção. Só que elas não tinham opção, elas saíam da casa dos pais pra casa do marido. E é um negócio que a gente até conversou no outro vídeo. É uma questão do... Cara, se ela se rebelasse, se ela falasse que ela não queria isso, quem que era a classe dominante? Eram os homens. Né? Eu ia falar os machos aqui. Eram os homens. E aí o que acontece? Se ela não faz isso, ela o quê? Ela apanha, ela é morta. Exatamente. E ainda acontece ainda hoje, sabe? Pô, olha a quantidade de feminicídio que acontece. E do tipo, se ela fala assim, ela vai se defender, mas ninguém falava nada antes. Vai falar o quê? Vai falar como? Sozinha, em casa? Tipo, ela e o marido que bate nela, ela vai falar o quê? Entende? Tipo, você percebe, eu acho muito louco, assim, que às vezes quem não consegue entender esse medo ou entender essas situações, os homens que não conseguem entender essas situações, é porque eles não tiveram 1 minuto de esforço pra entender do tipo... E aí, tipo, eu vou colocar uma coisa bizarra, assim, imagina assim, você tá com sei lá, o Holyfield, ou o... Que exemplo antigo, da... Não, Holyfield é muito antigo, né? Me lembra, me fala um cara... O Mike Tyson, tá, ok. Eu não sei que é a história que Bom, você vai tudo dar. bem. Imagina assim, você, uma pessoa, um homem... Saiu o Mike Tyson, você. entrou eu. Você é uma pessoa que, tipo, não é uma pessoa enorme, super forte, nada disso. É uma pessoa normal, tem seus músculos, você consegue se defender e tal, não sei o quê. Mas Depende você tá... de quem? Aí você tá na sua casa com o Kai Green. Kai Green, pra quem não sabe, é um fisiculturista Enorme. muito forte. Ele é enorme. Aí, tipo... ele facilmente dá 3 de mim. Aí ele começa a te ameaçar. Ele começa a te ofender e falar como você é uma péssima pessoa, que você não faz nada, que você, sabe, que você não vale pra nada, você não serve pra absolutamente nada. Você vai ver, só tá você e ele
75 quilômetros de distância da casa mais próxima. Eu falo, não, o senhor tá certo. Eu sou esse mesmo. Você vai bater de boca com ele? Jamais. Você entende? Tipo, é isso. Se coloca... Imagina isso. É porque tem gente que está falando isso, acho que tem gente que fala, uma mulher apanha, por que ela volta pra casa? Porque ela não tem pra onde ir. Ela não tem... o dinheiro quem traz pra casa é o marido. Por que ela não trabalha? Ela porque não é fácil. Exato, sabe? E aí, tipo, eu acho que é muito louco, assim, quando um homem fala isso, a minha vontade é falar assim, imagina você numa casa sozinho, com um cara muito forte e, tipo... E você não sabe o que ele vai fazer. Ele pode te bater, ele pode não te bater, ele pode não te bater. Mas você sabe? É um exercício... É um risco, sabe? É um exercício muito difícil de empatia que é preciso fazer. E é muito difícil você fazer esse exercício, mas é fundamental. E quanto mais você lê, e é importante ler, gente. É importante, para adaptar com certas coisas, é importante ler. Sabe? Principalmente se você não é a pessoa que está vivendo aquilo. Então, antes de você discutir com alguém... negro sobre cotas, sobre racismo, sobre o que quer que seja, leia, né? Leia autores negros, né? Então, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, por exemplo, 2 livros que são muito interessantes, que é um da Djamila Ribeiro e outro que é do Silvio Almeida, que são autores negros. E é muito interessante ler e fazer esse exercício de empatia lendo Sim. o que eles têm para dizer, né? Porque eles destrincham essa realidade de uma maneira muito simples, Sim. muito fácil de você digerir. Então, de branco para negro é difícil você ter empatia, mas é preciso. De homem para mulher é difícil ter essa empatia, mas é preciso, sem ter que fazer o exercício de se fosse minha irmã, se fosse minha mãe. Porque a vida é mais fácil se você é homem, se você é branco, tá? Você é hétero também. Exatamente. Então, assim, não tô dizendo que a vida da gente é fácil. Mas a nossa vida, ela é menos difícil do que alguém que tem as mesmas condições, enfim, teve a mesma origem. Outro dia alguém falou, eu dei esse exemplo aí, alguém falou, mas um cara que é branco, pobre, a vida dele é mais difícil do que a do negro rico. Talvez hoje seja, né? E talvez tenha sido sempre, né? Negros podem ser herdeiros de grandes fortunas, não é muito comum, infelizmente, mas pode ser também. Pode acontecer. Mas são exceções, né? A regra é só ver o esforço que está sendo feito para a gente ter mais candidato mulher e negro. Porque você olha a Câmara dos Deputados, o Senado... Homem branco rico. É só homem branco e rico, né? Então você olha a Kamala Harris acabou de ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos. É a primeira mulher a ser vice-presidente. Vai ver a história dos Estados Unidos. Há quanto tempo é uma democracia dos Estados Unidos? São 46 presidentes, portanto, 46 vice-presidentes que já estiveram lá. E ela é a primeira. Ela é a primeira mulher. E ela é a primeira negra. Ela é a primeira imigrante. Pessoa negra. Filhos de imigrantes. Então, assim, é todo mundo branco e homem. Né? Então, assim, a história, ela está sendo construída por nós, agora, nesse momento. Então, se você... esse vídeo está indo pro ar antes das eleições. Vamos botar no ar antes das eleições. Está gravando antes das eleições, vamos economizar não. Bota o vídeo no ar antes das eleições. Se você fizer um esforço de escolher um candidato dentre os candidatos que acreditam em coisas que você acredita, né? Vai lá olhar, fuça o plano de governo, fuça a pessoa, entende mais ou menos o partido que ela tá, para votar em alguém que realmente represente você, sabe? O que você imagina de mundo, né? Não vota por, eu acho que sim, eu acho que não. Vê a pessoa, se dentro dessas pessoas ali que você selecionou, que tem pontos de vista que pareçam com o seu, tiver alguma que seja mulher, ou que seja homem ou mulher negros, se você fizer um esforço de votar nessa pessoa, você está ajudando a mudar o panorama geral. Né? Ter uma diversidade maior na hora das tomadas de decisão. Exatamente. Porque é isso, porque, tipo, quando você... eu não queria te cortar, mas é que você falou de um negócio que eu acho que é muito importante a gente pensar, que quando a gente escolhe, tipo, vereador, deputado, e aí a gente tenta escolher aumentar a diversidade de cabeças, experiências, pessoas dentro nessa tomada de decisão, é mais fácil de que a população em geral seja mais representada. Porque a população, o mundo, assim, ele é muito diverso. Então, quanto mais diverso seja a bancada, o lugar onde é tomadas as decisões, os políticos que tomam as decisões, quanto mais diversos eles são, maiores as chances de
a diversidade do mundo, da população, esteja representada ali na hora da decisão. Exatamente. Entende? Da tomada de decisão. Porque se você deixa... eu vou dar um exemplo como por exemplo, se você deixa todos os deputados, homens, brancos, héteros lá, tipo, eles não têm... Minha nossa, quase matou... Tem a garrafa que eu peguei. Quase matou o cachorro do coração agora. Desculpa, Feraz, quando fala da Daphne, tem um pulo agora. Oi? E aí, quanto mais diversos sejam essas pessoas, mais as diversidades da população estão representadas. Porque se você só elege, tipo, homem, branco, hétero, para lá, eles não têm todas as experiências que todas as diversas pessoas que formam o mundo passaram. Então é muito difícil. É muito difícil você ter empatia, você construir empatia se você não lê, se você não ouve, se você não conhece a história do outro. Porque você passou por situações diferentes do que outras pessoas passaram. Sim. Eu, como mulher branca, hétero, passei por dificuldades completamente diferentes. A gente pode ter tido dificuldades parecidas, mas com certeza uma mulher negra que seja hétero, ou uma mulher negra, homossexual, ela passou por dificuldades diferentes das que eu passei. E se eu não ouvir, se eu não conversar, se eu não ler, eu não tenho como... Você entende que, tipo, não dá pra tomar uma decisão se eu não tiver experiências diferentes pra mudar, pra, cuidar de um mundo tão diverso. Exato. Então, é por isso que quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre... tentar escolher candidatos para aumentar a representatividade do universo diverso que a gente vive, entende? E assim, só para esclarecer, assim, para deixar, eu já falei, mas eu só queria dar uma reforçada. Não é para você votar em alguém, que nem tem gente que simplifica burramente as coisas, porque é mulher ou porque é negro, tá? Entenda o que eu disse. Selecione candidatos que acreditem nas mesmas coisas que você, que tenham propostas para as coisas que você está preocupado. E proposta não é o que fala na propaganda política, é o que está lá no programa de governo. E aí tem que fuçar na internet para você achar, tá? Candidato sério tem isso online. Se não tiver online, você está votando no escuro, tá? Porque propaganda política é propaganda, não tem compromisso nenhum ali de que aquilo vai ser feito. Então, assim, dentro dos candidatos que acreditam na mesma coisa que você, que podem solucionar os problemas que você acha que a sociedade tem, se você puder dar uma chance para negros e mulheres, você vai estar ajudando, não, como muita gente imagina, a privilegiar esses grupos, a equilibrar o jogo, porque o jogo está desequilibradaço, assim. Bastante. Tá desequilibradaço. Se você lê, se você se interessa, se você estuda, se você ouve as pessoas falando, você vai ver que o jogo está desequilibrado. Agora, se você ouvir só gente branca e homem falando, você pode achar que isso não faz muito sentido. Se você lê o mesmo homem, branco, só que se você também ler, né, mulheres, se você também ler autores negros, você tem uma visão mais completa da coisa. Aí você está tomando a decisão com a tua cabeça. Porque tem muita gente que fala, não, eu gosto de tomar uma decisão pela própria cabeça. Só que você está tendo referências que são todas iguais, né? Uhum. Todas sempre daquela parcela hegemônica Sim. da elite que tem um pensamento de manter as coisas como são, né? Então, enfim, se você quer uma sociedade mais igual, e eu espero que você queira, com menos desigualdade, a gente precisa começar a mudar essa desigualdade em quem toma a decisão, né? Então agora é uma ótima oportunidade para você fazer isso. É isso. Começou com o feminismo, terminou um pouco o feminismo. Não, total. Eu acho que é isso. É porque acho que são muitas... Falar sobre feminismo é importante, falar sobre minorias é importante, porque quando a gente entende e quando a gente se dispõe a conversar sobre isso, é, tipo, o primeiro passo pra gente conseguir mudar alguma coisa, Sim. sabe? Porque, tipo, se eu evitar rodas de conversa sobre essas diferenças, se eu evitar conhecer pessoas diferentes, com realidades diferentes,
eu fico no mesmo nível ali que eu sempre tive. E aí, tipo, você pode votar pela sua cabeça, só que a sua cabeça tá, tipo... Tá num nívelzinho meio merda, assim, sabe? Entende? Tipo, você não tá ampliando a sua cabeça pra poder tomar uma decisão melhor. Você tá pensando no teu rabo. Você tá pensando só na sua bolha. Às vezes, nem no teu rabo você tá pensando, porque você tá votando em alguém que você acha que vai cuidar do teu rabo e não cuida. E aí, pode acontecer. Aconteceu bastante. Mas então, é isso. Eu acho que é entender que, tipo, o Diego, como homem branco, provavelmente nunca vai passar por uma situação que uma mulher possa passar. Venha a vir passar, vai passar o que eu ainda vou passar na minha vida, sabe? Tipo, talvez isso nunca aconteça, mas ele precisa, é papel dele como parte de uma sociedade ouvir pessoas diferentes, entender as experiências que pessoas diferentes passam, porque ele também é responsável por escolher pessoas que vão proteger as mulheres, entende? Quando ele vai votar. Ele também é parte de uma sociedade em que o que ele puder fazer, quando ele assistir uma injustiça, ver pessoalmente uma injustiça, alguma coisa assim, fazer alguma coisa. Entende? Tipo, porque é isso, tipo, não adianta só as mulheres se unirem para se protegerem. Elas precisam de ajuda dos homens. Porque é isso, porque a gente é uma sociedade, entende? Tipo, um ajuda o outro, a gente tá junto nessa. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa, quando a gente lê, quando a gente ouve sobre feminismo, quando a gente fala sobre essas dificuldades, sobre as coisas que as mulheres passam, que homens nunca passaram e nunca passarão. Então, eu acho que é isso. A gente precisa pensar como sociedade, sabe? Tipo, pra mudar. Eu acho que esse é o caminho e esse vídeo eu acho que foi pra isso. Pra gerar essa discussão, conversar sobre isso, compartilhar experiências e também abrir o espaço aqui pra gente falar sobre isso, sobre você que tá assistindo aí do outro lado, como você se sente, o que você sente, sabe? E o que você faz pra transformar a sociedade num lugar mais seguro para todo mundo. Acho que é isso. É isso? O cachorro já tá roncando aqui no microfone, vocês devem ter ouvido. Mas beijo. Tchau.